Oi, gente, mais um vídeo sobre psicologia do cangaço, sobre o cangaço, né? A minha página é Psicologia do Cangaço. Eu gostaria de dizer o seguinte: os meus estudos, eu me pauto sobremaneira em pessoas que já têm os seus nomes gravados na história, que são pessoas com preparo e pessoas que são reconhecidas no mundo inteiro. Eu estou querendo dizer que eu tomo por base para o meu trabalho Sigmund Freud, aqui, Sigmund Freud, que é o pai do complexo de Édipo. Então, eu estou me pautando em Sigmund Freud, estou me pautando em Jung, eu estou também me referenciando, ou tomando por referência, melhor dizer, tomando por referência, Jung e Jacob, que são pessoas que são respeitadas. E o meu trabalho para elaborar o complexo lampiônico, eu me pauto nessas pessoas. Freud, o pai da psicanálise. Jung, também uma das pessoas mais conhecidas no mundo. Jacob, judeu. E ele tem trazido para mim grandes conhecimentos na área dele, que é estudar a religião dos judeus. E ele está citando porque os judeus são tão massacrados, ele está colocando isso. E ele vai fazer o estudo colocando o livro sagrado deles, né, que é a Torá, e traz para nós esse interregne entre entre os povos judeus, os reis, né, que são citados também na nossa Bíblia, e ele vai mostrar uma maldição, né? Então, eu não estou dizendo que o virgulino seja nenhuma pessoa que pertenceu a ao povo, né, judeu, ao povo que é citado na Bíblia Sagrada. Não, gente, eu estou simplesmente tomando por base os estudos para teorizar o meu trabalho, que é o complexo lampiônico, que é uma coisa que as pessoas estudam o cangaceirismo mostrando somente os lugares, o que o Virgulino fazia. O Virgulino foi um bandido, um herói. Não é isso. Eu não quero falar dessa forma. Eu quero falar sobre a natureza psicológica, né? É possível falar sobre isso? Sim. Sabe por quê? Porque o próprio Freud, ele estudou Moisés, personagem bíblico. Ele estudou as obras de Shakespeare. Ele estudou Gradiva de Jensen. Ele estudou outros personagens da história. Se eu for citar, né? Ele teorizou o complexo de Édipo. Através de quê? Freud não está dizendo que Édipo existiu. Ele está falando aqui sobre a obra de Sófocles, certo? Para dizer, para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer, que estava difícil até mesmo para Jung, para as pessoas que estavam nas bancas ali com ele estudando. Então, gente, Freud não quis dizer, né, que Édipo existiu, mas ele se tomou por base Édipo, rei, para teorizar, para dizer, explicar o complexo de Édipo nas crianças, né? Todas as crianças passam pelo Édipo, por esse período. Agora, só não vai entender quem não quiser aceitar a teoria freudiana. Então, eu estou estudando
o complexo lampiônico, porque Lampião Virgulino Ferreira da Silva foi uma pessoa que existiu. Ele teve vida de carne e osso. Então, eu estou mostrando o lado da personalidade de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Portanto, gente, esse é o meu trabalho. As pessoas que não entendem, que não têm o conhecimento para entender ou que não querem procurar entender, eu vou fazer o quê? Vou falar para as pessoas que entendem, né, que podem compreender o meu trabalho. Certo? Então, por hoje, gente, apenas isso, porque aparecem as pessoas, algumas pessoas, não são todas, certo? Que ficam desdenhando de meu trabalho, mas isso não me interessa, eu não vou dar importância de forma alguma para isso. Então, eu quero também dizer aqui para vocês que eu compus o hino dos soldados das volantes do Brasil, letra e música minha, certo? Eu vou ler apenas uma estrofe desse hino. Eu posso ler mais de uma porque é a história de nosso povo, a história dos nazarenos, a história dos soldados das volantes, né? Então, eu vou ler mais de uma estrofe aqui. E como há nas histórias dos espasmos, bravos dos bravos, augustíssimos soldados, estejam entre nuvens e brilho de estrelas, e entre arcanjos hinos tão harmoniosos, e aos ventos peçam todo alívio às nossas almas. Essa é a 14ª estrofe. São 16 estrofes, né? Lá vai, então, a última. Consagremos esta data tão saudosa, brindar aos heróis dos sertões deste país, de nossas gerações, todos os sangues dos aguerridos soldados das volantes que defenderam os sertões deste Brasil. Essa daí é a última estrofe que eu fecho o hino. São 16 estrofes. Por quê, gente? 16 estrofes. Proposital. Porque o Virgulino, famoso rei do cangaço, ele matou 16 pessoas de nossa família. Portanto, esse hino é para glorificar aos soldados, a todos os soldados das volantes do Brasil. E então eu coloco minha alma, eu coloco meu desejo, eu coloco tudo isso que eu fiz a serviço dos nossos, aliás, para glorificar aos nossos soldados das volantes do Brasil. Então, por hoje é só, e eu agradeço se vocês quiserem dar o like, porque o like vai permitir com que o YouTube coloque os nossos trabalhos, os meus trabalhos, né, que são feitos para mostrar a história, como realmente a história do cangaceirismo lampiônico existiu, como foi, sem procurar violar o direito de ninguém, sem desfazer em ninguém, entretanto, mostrando a coisa como foi realmente. E por isso que eu falo sobre os soldados das volantes e vou tomar por base a história, o início da vida do Virgulino, que esteve ali no chão de Nazaré do Pico. E você precisa ir lá em Nazaré do Pico conhecer a história do cangaço. A partir de Nazaré do Pico foi onde o Virgulino começou toda a sua saga. Dê o like para que o YouTube entenda que quando eu colocar mais vídeos você poderá ser avisado, porque aparece o sininho lá e você vai ser chamado a assistir o nosso trabalho, o nosso vídeo.